Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus é luz para a nossa vida. E este é um momento privilegiado, onde nós nos colocamos diante da palavra de Deus e permitimos que ela ilumine o nosso ser, ilumine a nossa vida, ilumine o nosso caminhar. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Sem ela, não saberemos realmente qual caminho devemos percorrer. Por isso, meu irmão, minha irmã, te convido a fazer deste momento o momento da graça de Deus, onde Ele amorosamente dirige a sua palavra ao nosso coração. E nós, como seus filhos e filhas, acolhemos esta palavra que aquece o nosso coração, nos encoraja a viver a nossa fé, renova a nossa esperança, ajudando-nos a dar testemunho do seu reino. Vamos escutar com bastante atenção a palavra de Deus dirigida para cada um de nós no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ninguém acende uma lâmpada para a cobrir com um recipiente, nem para colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a num candelabro para que aqueles que entram vejam a luz. Pois nada há de oculto que não se torne manifesto, e nada em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. Cuidai, portanto, do modo como ouvis, pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo o que pensa ter, lhe será tirado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus dirigida ao nosso coração no dia de hoje deseja nos fazer compreender qual é a nossa missão como discípulos e discípulas de Jesus. É importante a gente se recordar que neste momento da missão de Jesus, ele para dar ensinamentos fundamentais para os seus discípulos. E esse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir deve ser interpretado no contexto da parábola da semente semeada. É importante que a gente reconheça que nós também, assim como os discípulos de outrora, recebemos esta semente, que é a palavra de Deus. O semeador, que é o próprio Jesus, que passa e lança as sementes nos terrenos que são o nosso coração. Recebemos esta semente e precisamos permitir que ela germine, cresça e produza muitos frutos. Portanto, é neste contexto que nós ouvimos esta explicação, esta parábola do trecho do Evangelho de hoje. Eu te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a com bastante atenção prestar atenção naquilo que nos diz o Evangelho que terminamos de ouvir. O Evangelho começa dizendo o seguinte: ninguém acende uma lâmpada para cobrir com um recipiente, nem para colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a num candelabro para que aqueles que entram vejam a luz. Primeiro a gente precisa se perguntar: que lâmpada é essa? Se a gente lê este trecho do Evangelho, como foi dito no contexto da parábola do semeador que lança as sementes, justamente esta luz é a palavra de Deus. A gente até fala, que a palavra é luz para a nossa vida. Aqui o Evangelho está dizendo que ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha ou debaixo de uma cama. Isto é, nós não podemos receber a palavra de Deus, que é luz, e não dar testemunho desta luz. Qual é a missão do discípulo? Qual é a missão de uma discípula de Jesus? Fazer brilhar esta luz da palavra de Deus. Portanto, nos perguntemos, meu irmão e minha irmã, se nós que recebemos esta semente da palavra de Deus, que é luz, estamos dando testemunho. Se estamos fazendo brilhar a luz da palavra de Deus em nossa vida. Obviamente, a gente para imaginar alguém que acende uma lâmpada, e a função de uma lâmpada, a função de uma lamparina, é justamente iluminar. Alguém que acende, mas cobre esta lâmpada com uma vasilha, ou a coloca debaixo de uma cama, é um louco. Esta é a comparação que Jesus faz por meio desta parábola. O mesmo vale para nós.
Se recebemos a palavra de Deus, que é luz, mas não damos testemunho desta palavra que faz resplandecer em nós a luz de Cristo, portanto será em vão. A palavra deve ser testemunhada, assim como a lamparina deve ser colocada no candelabro para iluminar todo o ambiente. Então nos perguntemos, nós, como discípulos e discípulas de Jesus, tornamos o ambiente onde nós estamos mais iluminado ou nós, muitas vezes, pelo nosso modo de ser, nosso modo de falar, tornamos o caminho das pessoas ainda mais obscuro? A nossa missão, como diz o Evangelho, é ser luz, testemunhar a luz que habita em nós pela palavra plantada em nosso coração. Logo em seguida, o Evangelho vai dizer assim: nada há de oculto que não se torne manifesto, e nada em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. Que mensagem Jesus quer transmitir com estas palavras expressas nesse trecho do Evangelho? Também esta passagem deve ser interpretada à luz do que Jesus havia dito um pouco antes, quando os discípulos perguntaram qual é o sentido desta parábola do semeador. E Jesus respondeu assim: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Justamente Jesus está dizendo aqui que este mistério do reino dos céus deve ser conhecido por todos. Nada que há de oculto que não será revelado. Portanto, a mensagem, a revelação, o mistério do reino de Deus, que nós recebemos por esta semente da palavra de Deus, deve tornar-se conhecido e amado. Portanto, meu irmão e minha irmã, esta passagem do Evangelho nos leva a um compromisso muito sério de vida cristã. A palavra não é dirigida simplesmente para o passado, a palavra é atual. Ela exige de nós justamente este compromisso. Nós precisamos hoje, na nossa história, tornar este mistério do reino de Deus conhecido e amado. E como que a gente torna este mistério do reino de Deus conhecido e amado? Quando a gente dá testemunho, quando a gente faz com que a palavra de Deus se torne vida na nossa vida, quando a gente diminui a distância entre aquilo que nós rezamos e aquilo que nós praticamos, aquilo que nós vivemos. Portanto, não podemos criar distância entre o que diz a palavra de Deus e o que nós vivemos, porque senão nós vamos enfraquecer a palavra de Deus. A missão do discípulo, a missão da discípula de Jesus é tornar conhecido e amado os mistérios do reino dos céus. Cada um precisa se perguntar o quanto temos nos esforçado para fazer com que este mistério seja conhecido e amado. Depois, o Evangelho que nós ouvimos vai se concluir dizendo assim: cuidai, portanto, do modo como ouvis. É o cuidado com que escutamos. Naquele tempo, havia muitas promessas de messianismos diferentes. E Jesus alerta os seus discípulos para que eles não se deixem enganar com certos anúncios de messianismo. Muitos esperavam um Messias que fosse forte, dominador, guerreiro, que viesse com um exército forte. No entanto, Jesus alerta os seus discípulos para não escutar esse tipo de promessa de falsos messias. Afinal de contas, o Messias que é ele, é o Messias simples, o Messias humilde, o Messias que aceita o sofrimento, que aceita a cruz para testemunhar o amor do Pai Eterno. Por isso Jesus pede cuidado com o que os seus discípulos escutam. O mesmo vale também para nós hoje, o mesmo vale para a comunidade cristã hoje. Precisamos estar atentos com tudo o que ouvimos, pois ainda hoje existem também tantas falsas promessas de messianismos e precisamos estar atentos para não trocar o verdadeiro Cristo com várias promessas de um Cristo que não é aquele que Cristo veio se revelar. Portanto, também nós precisamos ter esta atenção para não nos deixar ser enganados com falsas promessas de messianismos. O caminho de Jesus é o caminho da humildade, é o caminho da entrega, é o caminho do esvaziamento, do despojamento. E o Evangelho se conclui dizendo assim: a quem tem será dado, e ao que não tem, mesmo que pensa ter, lhe será tirado. Às vezes nos parece estranho que Jesus diga isso: ao que tem será dado mais,
E ao que pensa que tem alguma coisa, mas não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. Qual é o significado disso? É justamente quando nós lançamos a semente da palavra de Deus. Quanto mais semeamos a palavra de Deus, muito mais agraciado seremos. E se nós retermos somente para nós esta semente, não tivermos a coragem de lançar esta semente, ela vai se perder. A semente é para ser lançada, de modo que ela cresça, germine, produza muitos frutos. E assim deve ser a vida de cada cristão. Lançar a semente da palavra de Deus plantada em nosso coração. Concluindo este nosso encontro diário, tendo escutado esta mensagem bonita do Evangelho de hoje, onde Jesus alerta para a necessidade de testemunhar a palavra plantada em nosso coração, nós queremos concluir em atitude de gratidão, fazendo nossa oração. Afinal de contas, o Evangelho sempre faz arder o nosso coração e nos faz voltar a testemunhar aquilo que nós cremos. Por isso te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a dirigir o seu olhar juntamente comigo à imagem do Divino Pai Eterno e façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, Teu Filho Jesus lançou em nossos corações a semente da palavra, a semente do Evangelho. Te pedimos, Pai Eterno, que na luz do Espírito Santo deixemos esta semente germinar, crescer e produzir muitos frutos. Façamos com que esta palavra se torne luz na nossa vida e na vida de todas as pessoas que encontrarmos ao longo do caminho. Que não sejamos egoístas, guardando somente para nós a experiência que fazemos contigo, ó Divino Pai Eterno, mas que saibamos dar testemunho deste encontro de amor feito com o Senhor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.